Graça e paz, queridos. Estamos começando a nossa primeira escola bíblica online. Nossa escola bíblica aqui na Igreja do Nazareno, em Mirassol, é toda terças-feiras às 20 horas. Nós começamos o ano letivo agora em março, já tivemos 3 aulas e estamos partindo para a quarta e devido ao coronavírus, nós estamos fazendo a nossa aula online. Nós gostamos de aula presencial, onde podemos discutir, podemos conversar, mas no momento não é possível, no momento nós temos que ficar nas nossas casas, nós temos que nos precaver contra esse vírus que tem assolado vários países no mundo. E nós, como cristãos, temos que ser prudentes, mas não podemos deixar de meditar na palavra, de ouvir a palavra. Então é por isso que nós estamos fazendo a nossa escola bíblica online. Logicamente, você deve ter, até teve uma irmã que falou que já viu tanta pregação e tanto estudo bíblico que já está podendo pregar já. Glória a Deus por isso. Que todos tenham nesse momento de buscar a instrução sobre a palavra, de buscar ler a Bíblia, né? Você que não leu a Bíblia, muitos cristãos que estão há anos na igreja não leram a Bíblia pelo menos uma vez no ano. E nós sempre pedimos para todos que leiam a Bíblia uma vez no ano. Tem gente que não leu a Bíblia nunca, né? Então é um momento, quem sabe esse momento de separação aí seja o momento que você pegar e ler a tua Bíblia. Nós estamos num assunto esse ano que Deus tem colocado no meu coração, tivemos até um retiro nos dias aí que tiveram um carnaval, fizemos retiro, e foi uma bênção, porque nós estamos tratando do assunto de intimidade com Deus, de buscar a vontade de Deus e ter mais intimidade com o Senhor. É uma coisa que nós sabemos, que nós não nascemos por escolha do nosso pai, da nossa mãe, porque se fosse assim, muitos que nascem aí por um acidente, muitos que nascem por um relacionamento curto, eu diria assim, nossa, eu não fui escolhido, eu não fui planejado e sou revoltado. Mas a Bíblia nos garante, nós temos isso no nosso coração, que nós somos escolhidos por Deus, que nós somos chamados à vida por Deus, que antes do ventre da nossa mãe, Ele já tinha nos escolhido, Ele já tinha nos chamado. Essa é a nossa convicção, essa é a nossa fé, né? Então nós estamos nesse tempo agora, já que eu entendo isso, eu entendo o meu chamado, que Deus me trouxe ao mundo, eu preciso ter intimidade com esse Deus. Eu preciso, em primeiro de tudo, entender que eu estou separado desse Deus por causa do pecado original, por causa do pecado de Adão e Eva. E eu só sou religado com esse Deus através do sangue de Jesus, através de eu entender pela fé que Ele, vendo como não tinha como a humanidade se ligar novamente com Ele, Ele mandou o seu único filho para morrer numa cruz. Sendo Deus, somente Deus poderia pagar Deus. Somente Deus poderia recompensar Deus pelo meu pecado. O que eu, como ser humano, tenho para apresentar a Deus? Nada. Então Ele mandou o seu único filho para nos ligar novamente a Deus. Então, quando eu entendo isso pela fé, eu peço perdão pelo meu pecado, por tudo aquilo que eu cometi, por tudo aquilo que eu entendo que o pecado original veio na minha vida, eu sou novamente religado com Deus através do sangue de Cristo Jesus vertido na cruz. E a partir desse momento eu tenho que buscar uma intimidade, buscar entender qual é o meu propósito, já que eu vim por escolha de Deus, qual é o meu propósito aqui? E é sobre esse tema que nós estamos trabalhando. Eu vou tentar passar essas 3 primeiras aulas num resumo, para que você depois possa acompanhar a nossa aula de hoje, que nós estaremos lá na igreja, nós estaremos filmando e discutindo. Aí você pode pelo YouTube mandar a sua pergunta, depois nós vamos responder a posterior. Depois da nossa aula, a gente responde e coloca lá aquilo que nós entendemos. Eu não sei tudo, irmãos. Eu sou pastor, pregador há mais de 20 anos, sou bacharel em teologia, mas irmãos, tem tantos pregadores bons aí, tem tantos pregadores renovados que sabem muito mais do que eu. Então, se você fizer uma pergunta meio difícil aí, eu vou ter que estudar um pouco, ler na Bíblia, para te responder. Então, eu prefiro responder depois, porque sempre aquela briga de aluno e professor, né? Sempre alguém quer pegar, o aluno sempre quer fazer uma pergunta para pegar o professor. Mas pela graça e pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos tem dado sabedoria, discernimento, e eu espero que eu consiga passar para vocês.
Eu fiz um pequeno resumo que eu quero acompanhar, e nós estamos estudando, dizendo que conhecendo a Deus e fazendo as suas vontades. Nas primeiras lições, nós estivemos vendo algum princípio básico de como fazer a vontade de Deus. Examinamos algumas realidades que resumem esse tipo de relacionamento pelo qual Deus opera, a fim de realizar os seus propósitos. Como já mencionamos, esse curso não foi elaborado com o intuito de ensinar um programa, um método. Vou te ensinar como ter intimidade com Deus. Não, nós queremos que você tenha a sua experiência pessoal com Deus. Nós queremos que você busque essa intimidade. Intimidade só é realizada através de separação, de momento de separação. De momento de você orar, de momento de você dobrar seu joelho, de momento de você querer entender o projeto de Deus na sua vida. O objetivo é direcionar você a um relacionamento com Deus. Ele poderá, então, operar por meio desse relacionamento a fim de realizar por você o que Ele deseja. Nós somos chamados para fazer algo para o Senhor, que Ele quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Estas aulas que nós temos ministrado na Escola Bíblica, nós queremos desenvolver em nós, em vocês, um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Temos aprendido e ouvido muitas vezes que pregações e estudos, aquilo que Deus faz por nós, mas poucas pessoas mostram ou explicam o que é que nós temos que fazer para que Deus opere realmente na nossa vida e através da nossa vida. Então é sobre isso que nós estamos falando nessa escola bíblica, do que Deus vai operar. Só que como que eu vou entender Deus? Como que eu vou conhecer Deus se eu não tiver intimidade? Então, na primeira lição, vemos que Jesus é o caminho, isso é a base nossa. Ele não é um caminho, ele é o caminho. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que te enviaste. Está em João 17:3. João 10:10 diz que Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância, em abundância. Mas para que possamos experimentar o máximo, é preciso responder ao convite de Deus para um relacionamento íntimo com Ele. Eu preciso ouvir Deus. Eu quero ter vida em abundância, e as pessoas já pensam casa, carro, é diversão, praia. A vida abundante é cumprir a vontade de Deus, é entender o chamado de Deus, é tirar aquele vazio que está no nosso coração e ser preenchido pelo Espírito Santo. Que eu posso ter dinheiro, não posso ter dinheiro, eu estou em paz. Pode ter coronavírus, pode não ter coronavírus, eu estou em paz, porque eu confio que tudo é projeto de Deus, tudo é permissão de Deus. Então eu estou aqui para cumprir a vontade do Senhor. Então o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Não adianta eu querer falar com você e você não estar no Espírito. Isso vai ser simplesmente mais uma aula, mais um vídeo. Se você não buscar as coisas espirituais, não deixar o Espírito Santo agir na tua vida, é quando você pegar a Bíblia e ler. E muitas pessoas falam assim, eu não entendo, eu não consigo entender o que diz a Bíblia. Eu não consigo, eu leio, mas não entendo. Se você ler como pessoa carnal, sem direção do Espírito Santo, você nunca vai conseguir entender. Nós falamos na primeira lição sobre a necessidade de que o homem em aceitar a Jesus como seu Salvador e Senhor. A Bíblia apresenta de maneira simples esse plano de salvação, o qual nós precisamos compartilhar com os outros. Olha o que a Bíblia fala, todos pecaram, Romanos 3:23. A vida eterna é um dom gratuito de Jesus, como eu disse no começo, Deus pagando Deus. A única pessoa que podia nos ligar novamente a Deus era Deus. Então Deus, Jesus Cristo, que é Pai, Filho e Espírito Santo, veio para nos ligar novamente a Deus. Por amor, Jesus pagou com a morte o preço dos nossos pecados. Romanos 5:8. Romanos 10:9-10 diz que confessamos Jesus como Senhor e cremos no nosso coração que Ele ressuscitou, seremos salvos. Então é essa a ligação. Deus ressuscitou Jesus. Ele não é uma pessoa comum, Ele é Deus. Porque o único, você pode procurar os grandes reis, os grandes heróis,
os mais perversos, os mais que nós consideramos como pessoas boas, você vai achar vestígios nos túmulos, porque eles são seres humanos falhos, falíveis, que erraram em alguns momentos, que acertaram em outros momentos, mas você vai encontrar, porque eles são seres humanos. Mas Jesus ressuscitou, Deus o ressuscitou entre os mortos. Então esse é o nosso entendimento como cristão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Então é isso que nós estudamos. E nós entendemos que temos que buscar em primeiro lugar a Jesus. Buscar em primeiro lugar as coisas do seu reino. Nós queremos tanto ter dinheiro, ter carro, ter muitas coisas, mas a Bíblia diz que em primeiro lugar tem que buscar o reino dos céus, porque tudo isso aqui é passageiro. Até a ciência está provando que o Espírito é eterno. Veio de algum lugar e vai para algum lugar. Eu sempre brinco que o corpo vai envelhecendo. Nós, quando vamos jogar bola, nós pensamos que ainda temos a mesma velocidade, porque o Espírito continua novo. Aí quando a bola vem, você fala, agora eu vou correr. Eu com meus 53 anos, eu penso só, nem saio do lugar, né? A bola passa e eu acho que eu tinha 10, 14 anos, porque o Espírito não envelhece, porque ele é eterno, mas o corpo se envelhece. Então nós vamos para algum lugar quando sair desse invólucro, quando sair dessa caixa, nós vamos voltar para algum lugar. A Bíblia diz que com Jesus eu volto para Deus, e sem Jesus é inferno, choro e ranger de dente. Então, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não estejais inquietos, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus 6, 33, 34. Então, nós precisamos buscar a coisa do Deus, precisamos ter intimidade com Deus. Ainda quando entramos na nossa vida cotidiana, aceitamos Jesus e precisamos buscá-lo. Ele nos ama, ele nos resgatou, mas precisamos buscar uma intimidade para ter maior conhecimento dele. Muitas pessoas falam, eu aceitei Jesus, eu conheço Jesus, eu gosto de Jesus. Mas quando você vai falar como que está a vida da pessoa, fala, eu não tenho paz, eu não tenho alegria. É porque não tem intimidade. É porque não encontrou realmente a paz em Cristo. Jesus disse, a minha paz vos deixo. É que quando vem uma pandemia, quando essa fica desesperado, fica maluco, não sabe o que faz, fica doido, pensando, vai morrer amanhã, meu pai vai morrer, minha mãe vai morrer. Creia em Deus, confia no Senhor. Mas às vezes temos dificuldade de entender essas coisas. Se acontece isso com você, confesse abertamente as suas dificuldades a Ele. Peça ajuda a Deus para fazer a vontade dEle, da maneira dEle. Deus é que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Mas eu não consigo entender tudo isso que o senhor está falando, pastor. Eu não consigo entender essa intimidade. Eu não consigo entender, eu não consigo nem ler a Bíblia direito, eu não consigo entender o que diz a Bíblia. Está dizendo aqui esse versículo, ele opera tanto em vós o querer como efetuar. Quando eu abro meu coração para Deus, ele faz eu ter sede dele. Nós não conseguimos nos achegar a Deus senão ele nos chamando. Jesus diz que só chegamos a ele aquele que o Pai vos deu. Então peça, fala, Deus, eu não consigo entender. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso, essa intimidade que o pastor está falando, eu preciso ter essa intimidade. E assim vamos buscando uma intimidade com Deus, entendendo as coisas e a sua palavra, aprendendo a ser servo. Entendemos que Deus age por meio do seu servo. Quando temos intimidade, ele fala conosco através de uma experiência real com Deus. Ele usa a nossa vida para cumprir a vontade dele na terra. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu cumpro aquilo que Ele quer. E com alegria. Não é um peso. Não é uma dificuldade para eu ser pastor. Não é um peso dirigir uma igreja, tratar com pessoas. Tem pessoas que falam, não, eu prefiro lidar com animais. Não. Jesus veio para pessoas. E nós temos que tratar com pessoas. Eu amo falar com pessoas. Mas pessoas são difíceis. Nós somos. Nós falhamos. Nós decepcionamos pessoas. Mas o Espírito Santo nos ajuda a prosseguir, o Espírito Santo nos ajuda a caminhar. E é isso que nós precisamos entender e fazer. E assim, buscando uma intimidade, Deus vai usar a nossa vida para levar a sua palavra.
Um exemplo disso foi Moisés. O povo clamou e subiu a Deus o seu clamor. O Deus estava fazendo uma obra. Ele queria fazer essa obra, porque os israelitas estavam pedindo, clamando, porque estavam sofrendo. Aí Deus ouviu e Deus falou: eu preciso mandar alguém. Eu preciso colocar alguém lá. Deus, ouvindo o gemido, se lembrou do pacto que tinha com Abraão, com Isaac e Jacó. E lembrou Deus para os filhos de Israel. E atentou Deus para os filhos de Israel. Êxodo capítulo 2, versículo 23 até o versículo 25. Deus tomou a iniciativa com Moisés para iniciar um relacionamento com ele na sarça ardente. É muito interessante a experiência pessoal nossa com Deus. Quando Deus nos chama, sempre haverá uma experiência pessoal. Se você foi para uma igreja, entrou, gostou, sentou lá e continuou e disse agora sou cristão, ainda falta a sua experiência pessoal. Ainda falta o seu encontro real com Deus. Talvez as mudanças não aconteceram porque ainda você não teve esse encontro real com Deus. Talvez você não passou pela sarça ardente ainda. Que o Espírito Santo te leve a isso, a ter um encontro real, um momento de intimidade, um momento do Espírito Santo falar realmente na tua vida, o projeto de Deus para a tua vida, mas é preciso buscar. Vai na igreja, volta da igreja, senta no banco, sai do banco, vai a alguma obra assistencial, faz aquilo que o pastor manda, que chama, aí passa para o louvor, aí passa para grupo de homens, passa para grupo de mulheres, mas se não tem intimidade com Deus, somos simplesmente um religioso. Alguém que deixou uma religião e foi para outra religião. Alguém que deixou uma denominação e foi para outra denominação. É preciso ter intimidade. Essa foi a primeira aula. Na segunda aula, nós vimos uma vida de confiança em Deus. A nossa dependência tem que ser de Deus, porque a nossa capacidade, a nossa provisão, quem manda na nossa vida é Deus. Uma vida orientada para Deus e sua atuação, a humildade perante Deus. A negação do meu eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Outra linha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aprendemos isso na primeira aula. Buscar conhecer as perspectivas de Deus em todas as circunstâncias. Uma vida santa e centrada em Deus. É isso que nós vimos, que os planos de Deus são melhores do que os nossos. Vimos que quando Moisés começa a fazer com a sua própria mão a vontade a favor do seu povo, ele pagou 40 anos no deserto. Moisés viu aquela situação, ficou doido, falou: não, o povo está sofrendo, eu estou aqui no palácio, porque Deus tinha colocado ele lá com propósito de fazer ele entender, de fazer ele ser bem formado, de talhar ele como um general, como uma pessoa que ficasse à frente de pessoas. Então ele foi criado dentro do palácio. Mas ele falou: não, eu vou resolver isso comigo mesmo, no meu braço. E às vezes nós fazemos assim, queremos resolver. Eu tenho técnica, eu tenho conhecimento, eu sou bacharel, eu tenho prática de púlpito, eu vou fazer da minha maneira. E quando nós fazemos assim, nós pagamos um preço. Porque quem tem que operar e quem tem que aparecer é Deus. Então ele ficou 40 anos no exílio em Midian, porque ele quis fazer segundo a sua vontade. Trabalhando como pastor de ovelhas e sendo reorientado na sua vida para caminhar segundo a vontade de Deus. Quando Deus nos deixa quieto, quando Deus nos faz passar por alguma situação que nós não gostamos, Ele está reorientando a nossa vida. Ele está tentando nos trazer para o centro da vontade dEle. Nós precisamos entender isso. Para que as coisas funcionarem, é preciso estar seguindo as orientações e a vontade de Deus. Deus sempre vai tomar a iniciativa. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é que opera em vós, nós já lemos, tanto querer como efetuar, a sua vontade. É Ele que opera. Descobrimos que Deus ainda fala com os seus, apesar de muitos não crerem, na segunda aula. É Ele que opera. E Ele continua a falar: mas Deus não fala hoje, esses profetas de hoje, irmãos, Deus fala. Olha o que diz a Bíblia, Hebreus 11, versículos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas,
Nestes últimos dias, a nós nos falou pelo Filho. Deus fala conosco. O tempo de silêncio acabou, Deus fala conosco. João 14, 26 diz assim: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse gozo ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu gosto e tenho dito. Tudo que eu vos tenho dito. Entenda isso. Deus fala com você hoje. Se você abrir o seu coração, se você tiver intimidade. Vemos também nessa segunda aula que quando Deus chamou Abraão, disse: engrandecerei o teu nome. Isso significa: desenvolverei o teu caráter, a fim de te capacitar para a tarefa. Quando Deus fala, eu vou te engrandecer, não é para exaltar a pessoa. É para dizer que vai sobressair, porque Ele vai fazer uma obra para que isso sobressaia. Mas para isso eu preciso estar à disposição, eu preciso ter intimidade. Quando Deus fala conosco, Ele nos molda o nosso caráter. Ele transforma naquilo que Ele quer que nós sejamos para desenvolver a sua tarefa. Ele faz. Isso foi tudo na segunda aula. Cremos que Ele faz. Na terceira aula, nós vimos que Deus busca um relacionamento de amor. Ele não faz, você não vai fazer nada obrigado, não vai te obrigar a fazer nada. Ele sempre vai demonstrar o seu amor para conosco, como Ele mostrou através de Jesus na cruz. Descobrimos que um relacionamento de amor com Deus é mais importante do que qualquer outra coisa na nossa vida. Ter um relacionamento de amor com Deus é mais importante que o nosso trabalho, é mais importante que a nossa família, é mais importante que eu estar bem, entender esse amor, entender essa graça, entender essa misericórdia é o mais importante para a nossa vida. Então, nós precisamos buscar essa intimidade. Se tivermos que resumir o Antigo Testamento, ele seria expresso com o seguinte versículo. Olha, presta atenção nesse versículo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e versículo 5. E aí no Novo Testamento, nós temos a essência do Novo Testamento é a mesma. Referindo-se ao livro de Deuteronômio, Jesus afirmou que o maior mandamento na lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Marcos capítulo 12, versículo 30. Tudo depende disso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Muitas pessoas falam que amam a Deus, mas se tiver que fazer algo para cumprir a vontade de Deus, deixa de amar ao Senhor. Tudo em nossa vida cristã, tudo relacionado a conhecer e experimentar Deus, tudo em relação a conhecer a vontade de Deus, depende da qualidade do relacionamento de amor com Deus. Se esse relacionamento não estiver bem, nada na sua vida estará bem. Se nós não entendermos e não estarmos amando a Deus sobre todas as coisas, nada vai bem. Nada. Então eu preciso... Existem vários versículos que nós passamos na segunda aula. Eu vou depois colocar embaixo do vídeo, para que você procure, para que você leia, para que você entenda o que é esse amor. Se queremos realmente servir a Deus de todo o nosso coração, precisamos entender que Ele não admite concorrência. Essas são as dificuldades que as pessoas têm. Deus não divide nós com ninguém. Ele não aceita ser dividido por nós. Ou nós servimos a Deus, ou servindo ao diabo. Não tem meio termo. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. No caso, fala do dinheiro. Mas Deus não divide a sua glória com nada. Ele não aceita dividir com nada. Isso é uma característica de Deus. Ah, Deus é mau. Não. Se você não quiser servir a Deus, é uma opção sua, seu livre-arbítrio. Você pode servir, se dizer ateu, pode se dizer de outra religião, pode ser que acredite em outras coisas. É um direito seu. Mas Deus não aceita ser dividido com nada. Eu não posso querer mais ao dinheiro do que a Deus.
Ah, eu vou na igreja porque Deus vai me dar isso, porque se eu der o dízimo, Deus vai fazer aquilo, porque eu preciso dessa casa, eu preciso desse casamento abençoado, eu preciso que Deus cuide do meu filho que está usando droga, eu preciso que Deus faça isso. Não. Deus não está em primeiro lugar nesse lugar. No teu coração, quando nós estamos pensando assim. Eu quero Deus. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Deuteronômio capítulo 6, versículo 10 diz assim: Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificasses, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificasses, e casas cheias de todo o bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavastes, vinhas e olivais que tu não plantastes, e comeres e te fartares, guarda-te de que não esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, ou deuses dos povos que houver ao redor de vós. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua sobre toda a face da terra. É isso que Deus está dizendo quando deu a terra prometida. Tudo bem, olha, vocês não construíram, vocês não cavaram, eu vou dar para vocês. Mas não se desviem, mas não sirvam a outro Deus. Permaneçam no meu caminho, permaneçam me seguindo e cumprindo a minha vontade. Adão e Eva foram criados para um relacionamento de amor com ele. Depois de terem pecado, ao ouvir quando Deus caminhava pelo jardim, no final do dia, esconderam-se dele, por causa do medo e da vergonha. Aquilo que eles sentiam por ter praticado pecado fez com que eles se escondessem de Deus. Mas mesmo assim, Deus foi procurá-los. Mesmo assim, eu creio que Deus falou assim, eles vão se arrepender. E a pergunta de Deus a Adão foi, onde estás? Gênesis capítulo 3, versículo 9. Deus sabia que algo havia interferido no relacionamento de amor, mas Deus, mesmo assim, foi estar com eles. Apesar de nosso pecado, apesar de às vezes nós termos desviado do caminho do Senhor, Deus sempre está perguntando, onde você está, Eduardo? Onde você está, João? Onde você está, Cristina? Onde você está, Carmen? Onde você está, Leandro? Onde você está? Eu quero ter intimidade com você. Eu quero que você ande nos meus caminhos. Eu quero cumprir a minha vontade na tua vida se você deixar. É isso que Deus quer. Ter um relacionamento de amor. Um relacionamento onde você não está por medo. Porque senão Deus vai te castigar. Deus vai falar, não, eu amo. Deus busca um relacionamento. João capítulo 6, versículo 44 diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, aprendeu, vem a mim. Quem nos convida é Deus. O relacionamento, quem busca ter um relacionamento conosco é Deus. O homem, nós pecaminosos, não queremos ter relacionamento nenhum com Deus. Nós queremos levar a nossa vida do nosso jeito e queremos que Deus faça a nossa vontade. Deus cumpra aquilo que nós queremos. Nós, às vezes, fazendo um monte de coisa errada e depois falamos, Deus, faz isso, faz aquilo. Deus opera isso, opera aquilo. No versículo 65 de João 6, diz assim, e dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concebido. O relacionamento primeiro. O momento de intimidade, quem busca é Deus. Onde estás? Onde estás? É Deus que fala conosco. Onde estás? O que você está fazendo agora? Você não está ouvindo e vendo esse vídeo à toa, aguentando essa cara feia aqui, essa ministração aqui.
Com esse olho que eu tenho, que fala que é olho de bêbado, fica meio caído, baixado à toa. É porque Deus está te chamando. Onde estás? Volta. Se você não teve esse encontro com Deus, tenha esse encontro com Deus, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, muda a tua trajetória de vida. Não acabou porque Deus tem um projeto ainda na tua vida, senão Ele já teria nos recolhido. Deus quer ter um relacionamento real e pessoal com você. Alguns fazem essa pergunta: pode alguém ter um relacionamento real, pessoal e prático com Deus? Pode. Parecem achar que Deus está distante, sem importar-se com o nosso dia a dia. Não é esse o Deus mostrado na Bíblia. Gênesis 3, 20 e 21, estavam com Deus, né? E por causa do pecado, eles preocupados, titubearam, mas Deus foi lá e fez as vestes. Ele se preocupou, cuidou. Agar fugiu de Sarai, está em Gênesis capítulo 16, e eu acho que ela pensou assim, olha, usaram, abusaram de mim, mas agora vou morrer. Deus foi lá e cuidou dela. Deus foi lá e preservou a vida dela, do filho dela. Salomão fez um pedido de sabedoria para dirigir o povo. Salomão chegou a Deus e pediu sabedoria. Porque ele pediu isso, Deus acrescentou muito mais além. E são outros versículos que falam do amor, do cuidado. Jesus enviou os 12 discípulos e capacitou eles e deu autoridade para eles. João, na ilha de Patmos, no Apocalipse, Deus começa a se mostrar e as coisas vindouras para João, tendo cuidado de cuidar de João. Então, Deus sempre quer ter um relacionamento conosco. Então, de Gênesis a Apocalipse, vemos exemplos de como Deus